Vamos então começar o 7º capítulo da segunda parte. 2 semanas precisamente sobre o desastre em Copacabana e Marita amanheceu preparada à desencarnação. Moreira inspirava piedade. Aqueles dias abençoados de ensinamento e de dor lhe haviam alterado a vida íntima. Percebendo que a menina entrara nos derradeiros lances da decadência orgânica, chorava consternado. Então nós vemos aqui a mudança do Moreira. Moreira ali obsessor na casa, né, dos Nogueira, na casa do Cláudio Nogueira, da Márcia. E ele estava ali para beber, para comer, para viver a vida praticamente grudado ali com o Cláudio, né? Sentir todas as emoções, as sensações, os prazeres, principalmente do álcool e do tabaco. Mas a mudança que se transformou, que se fez nele no momento em que ele viu a Marita ali doente, por ela ter tentado suicídio, pelo que ele e o Cláudio fizeram com ela, perdão, isso o transfigurou. Ele estava ali, né, com sentimento de pai, transmitindo energias para ela, né, emanando, né, através do sopro, energias para o pulmão, sendo praticamente o segundo pulmão dela. E com esse amor que ele passou a manifestar, um amor verdadeiro, não mais aquele amor de posse, aquele amor de torto, ele acalentava, ele aquecia, né, a Marita. Ele envolvia ela nesse amor e ele ajudava ela através da respiração. E a gente vê ele consternado aqui, chorando, nem prantos, porque ela vai desencarnar. E ele desejava para ela que ela tem 20 anos, né, que ela continuasse a vida, que ela vivesse, que ela fosse feliz. Marita desligava-se a pouco e pouco de toda a relação com o mundo corpóreo. Nem mesmo o calor daquele amigo generoso que a sustentava, qual se lhe ofertasse um pulmão suplementar, a interessava mais. Conquanto imóvel, sentia-se agora lúcida, profundamente lúcida, os olhos quedavam quase apagados. No entanto, o apoio magnético incessante lhe descerrava a luz da visão espiritual. Nos últimos dias atingira avançada renovação. Assinalava com absoluta clareza as palestras frequentes que Cláudio mantinha com médicos e enfermeiros. Gravava as preces e os comentários de Agostinho e Salomão na hora do passe. Ela escutava, né, as preces e as leituras, os comentários, vamos lembrar Agostinho e Salomão, são os 2 espíritas que estão indo ali dar passe a ela e levar o livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo para o Cláudio ler. E ela estava ali também aproveitando, além dos passes, as palestras, né, as orações que eles faziam ali para ela. De começo, ao experimentar que as mãos paternas lhe asseavam o corpo, desesperava, clamando de si para consigo, que não se conformava em tanta humilhação. Lançava pensamentos de revolta contra o destino que a jungia daquele modo a um homem que odiava. Entretanto, a força de perceber-lhe a ternura reverente, expungindo-lhe as excreções que se lhe agarravam à epiderme ferida, acabou plantando no coração um sentimento novo. Então nós estamos vendo aqui, né, o Félix, quando pediu ao plano espiritual superior que desse a Marita mais um tempo de vida, ele realmente sabia o que estava fazendo. Nós vemos a modificação do Cláudio, a modificação do Moreira, e aqui a Marita começando a perdoar o Cláudio por tudo que ele fez. Então ela está ali também se modificando para poder fazer a passagem com o coração mais tranquilo, né? Não levando ódio, aquele ódio que ela estava quando ela quis se suicidar ali por causa do pai. Enterneceu-se, transfigurou-se, ouvia-o falar em Deus e às vezes identificava-lhe os dedos a lhe roçarem a fronte, ao mesmo tempo que entremeava afagos e orações. Num dos minutos comovedores
em que ela cismava sem atinar com os motivos daquela transformação. Félix aproximou-se, acariciou-lhe paternalmente os cabelos em desalinho e disse, na convicção de quem centralizava todas as energias a fim de sugerir-lhe com êxito a atitude aconselhável: filha, perdoa, perdoa. Ela registrou emocionada a voz desconhecida e recordou a mãezinha que a deixara no berço. Sim, concluía, somente o amor materno voltaria do túmulo para inclinar-lhe o coração incendiado à fonte da indulgência. Então, ela ali, que interessante, ela estava ouvindo a voz do Félix, que é uma voz masculina, mas ela sentia ali, ela sentia nela aquela voz que lhe dizia, perdoa, filha, perdoa. E ela começou a pensar na mãe, que aqueles conselhos só poderiam ser conselhos maternos, né? Ela que estava ali fervendo de raiva, de ódio contra o pai, estava recebendo aqueles conselhos de indulgência, que ela o perdoasse. Perdoar, monologou, que outra coisa lhe competia fazer diante da morte? Sim, devia partir olvidando mágoas e afrontas. Reconhecia-se na armadura dos ossos a feição do pinto no ovo. Tênue pancada ou breve movimento conseguiria despejá-la e deveria sair, conquanto não soubesse para onde. Por que não seguir apagando as labaredas que lhe requeimavam os sentimentos? Então ela sentiu que ela estava desencarnando, né? Não sabia para onde, mas que ela queria ir embora sem ter aqueles ressentimentos, sem ter tanta mágoa, tanto ódio dentro dela. Meditou naquelas mãos que a despiam, enxugando-lhe a pele molhada, para vestir outra vez com o carinho apenas visto nas mães, quando tocam de manso os filhinhos doentes, e concluiu que lhe cabia desculpar, esquecer. Compadeceu-se então diante do pai refletido. Perdoar-lhe? Sim. Pensou nisso com o júbilo de quem achara uma bênção. Ele agora respeitava, limpava, orava. Viveria na terra, talvez, carregando amargas penas, enquanto que ela viajaria para regiões que ignorava, apegando-se, porém, à confiança naquela voz que lhe impelia o espírito atribulado à calmaria do perdão. Rememorou-lhe o pranto da noite em que lhe declarara a paixão despropositada e tocou-se de entendimento. Pobre pai, aquele que nunca desfrutava refúgio no pobre lar. Teria um cérebro normal um homem assim, varado em casa diariamente qual se fosse um cão infeliz? Quem poderia saber se ele se aproximara dela na condição de um enfermo, buscando lenitivo que não sabia qualificar na turvação dos próprios sentidos? Provavelmente havia recebido na pensão de Crescina o assalto de um louco e não a injúria de um homem. Por que não justificar o pai que se dementara? Reconstituiu-lhe na memória os gestos de brandura e de amor nos brincos de infância. Então ela está aqui, né, vendo desculpas, né, para o ato impensado, né, do pai, né, e tentando ver o lado dele, tentando achar uma desculpa para ele. E se lembrando da infância, para que esse amor de quando ela era pequena pudesse voltar ali para ajudá-la, né, a perdoar. Cláudio lhe fora o único amigo. Se chorava em pequenina, recolhia-se-lhe ao colo, buscando o regaço de mãe que não tivera. Demorou-se a revê-lo nas telas da imaginação, transportando-a nos braços para que se distraísse, admirando os bichos no jardim zoológico, degustava de novo mentalmente os sorvetes que ele lhe adquiria
prazeroso nas tardes de verão. Recordava. Não, bradava-lhe a consciência. O pai não era perverso, era bom. Como recusar-lhe compaixão se Dona Márcia o abandonava, se Marina lhe evitava a presença? De certo, sofrera muito antes de conturbar-se. Como não exculpar a loucura de uma noite num benfeitor de 20 anos? Por que não morrer abençoando semelhante dedicação? De que modo condená-lo se ele, Cláudio, prosseguia ali, paciente e abnegado, tolerando-a? Recordou a mãe adotiva, imaginou-se à frente da irmã e aspirou em espírito a reconciliação com elas. Então ela estava ali em espírito se reconciliando com todos que ela tinha ali tanta diferença e tanto pesar. Quem afirmaria que Dona Márcia e Marina também não estivessem sob desequilíbrios ocultos? Quem diria com certeza que não fossem doentes? Naquele instante em que se harmonizava com Cláudio, queria igualmente conciliar-se com ambas. Estavam perdoadas por todas as incompreensões e, no íntimo, pedia-lhes perdão por todos os dissabores que involuntariamente lhes tivesse causado. No desfile das reminiscências, Gilberto não faltou. A figura do rapaz surgiu-lhe na cabeça, envolvida das doces vibrações do sonho que lhe constituíra a luz da vida. Não conseguiria odiar a quem amava tanto. Gilberto teria encontrado razões para afastar-se dela e também, naquelas reflexões graves e extremas, lhe aparecia na ternura, revestido com a beleza de um companheiro amado e limpo. Então ela estava ali se reconciliando com todos, até com Gilberto, né, que para quem ela ligou ali antes de tentar o suicídio, né, para saber as intenções dele, ali acabou, o mundo dela desmoronou, né? Ao enunciar esses pensamentos, Marita sentiu-se mais leve, quase feliz. Intentou movimentar-se, gritar ao pai que ela o considerava um homem de bem, que não detinha motivo algum para acusá-lo, que os sucessos na moradia de Crescina tinham sido apenas um lamentável engano, que ela realmente morreria, rogando-lhe, no entanto, viver e continuar a ser bom. Contudo, só ao pensar no próprio soerguimento, teve a impressão de que se algemava a uma estátua. Nenhuma reação favorável nos membros hirtos, nenhuma voz na garganta que lhe parecia de pedra. Todavia, tão grande e tão heróico se lhe externou o esforço da alma renovada, que bagas de pranto lhe rolaram dos olhos semimortos. Ela quis ali fazer um gesto, uma palavra, mas ela não mais tinha condições de falar por causa do acidente, e ela estava, por causa, né, dos traumas do acidente, paralisada. Então ela não tinha como se movimentar, e o fato dela já estar em processo de desencarne, começando os desligamentos, ela não conseguia se movimentar, mas ela conseguiu fazer com que as lágrimas lhe rolassem dos olhos. Desde esse minuto solene de pacificação, começou a distinguir vagamente vozes e formas do plano espiritual, entre alegre e amedrontada, qual se estivesse acordando num clarão transpassado de bruma. Fitando-lhe o semblante orvalhado de lágrimas, Nogueira, reanimado, chamou o médico. Aquilo não seria indício de reação, de melhora? O facultativo, porém, meneou a cabeça, circunspecto,
e pediu mais tempo de observação, a fim de pronunciar-se, concluindo, no entanto, de si para consigo, que a menina se achava em condição pré-agônica, transtornada, delirante. Clareado o dia, que antecedeu a noite da desencarnação, o clínico prestimoso convidou Cláudio a entendimento e comunicou-lhe por fim que a moça não mais viveria muitas horas. Para a ciência, tudo terminava. Que ele, pai afetuoso e crente, orasse segundo a fé que alimentava no coração, buscando forças. Nogueira baixou os olhos e agradeceu humilde. Telefonou para Agostinho e Salomão, participando-lhes o aviso. Os amigos vieram à noitinha. Rogou orassem por ele. Queria ser digno da fé que aceitara. Pela primeira vez, pediu um passe em favor de si mesmo. Baixou os olhos e espalmou as mãos para recebê-lo, imitando o gesto de uma criança infeliz, suplicando uma esmola. Olha a transformação que dois irmãos conseguiram. E a leitura do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, conseguiu no coração desse homem duro, desse homem que era um alcoólatra, desse homem que era desvairado, desregrado sexualmente. Olha essa transformação, esse novo Cláudio, pai amoroso, dedicado, temente a Deus, orando, pedindo por um passe, pedindo por ajuda para que ele pudesse se modificar. Isso é muito bonito. O velho farmacêutico e o negociante consolaram-no. Não seria justo reter a menina padecente num corpo qual aquele, deprimido e irrecuperável. No entanto, ao se despedirem, achavam-se ambos engasgados de emoção. Cláudio, mais desolado que nunca, às 9 horas, solicitou licença para trancar-se. Queria estar só com a filha, dizer-lhe adeus. Ninguém recusou aquele favor, suplicado com humildade. Isolado à frente dela, Nogueira demorou-se a meditar. Recompunha o pretérito na memória, imaginando as estradas percorridas por ruínas das quais se via afastado para sempre. Entretanto, ao fixar a agonizante, pelo amor purificado que lhe passara a dedicar, simbolizava, na existência junto dela, o futuro de que se via distante. Entre o passado, que lhe inspirava repugnância, e o porvir, na comunhão espiritual com a filha querida, sentia-se esmagado, sozinho. Enternecia-nos as recônditas fibras da alma contemplar aquele homem vergado ao peso do suplício moral, fugindo a recordações para entrar em prece. Os gritos inarticulados do peito jugulado de angústia, ao apelarem para Deus, no silêncio do quarto, assemelhavam-se a cânticos de dor que as lágrimas sufocavam. Às 11, o irmão Félix e outros amigos, incluídos Neves e Persília, estavam conosco. Vamos lembrar Neves, que é o motivo deles terem vindo para a Terra, foi para auxiliar o Neves com o desencarne da Beatriz. E a Persília, né, amiga da Beatriz, né, vamos lembrar que ela tinha ajudado, ela que ajudou Neves quando ele esmurrou, né, o Nemésio, lá no comecinho do livro. Em todos os semblantes, a expectativa discreta, com exceção de Moreira, que se agitava em pranto. Então estavam todos ali, né, orando, conformados, entendendo que era o melhor para a Marita. Só o Moreira, o ex-obsessor, estava num pranto inconsolável.
O instrutor levantou, num gesto de brandura, comunicando-lhe que a tarefa terminara, que não se deveria vitalizar por mais tempo aqueles pulmões, que a morte começava a enregelar. O triste amigo obedeceu em choro convulso. Então nós vemos que até aquele último instante o Moreira estava ali, sendo o segundo pulmão dela. Em seguida, impondo as mãos naquela cabeça despenteada, Félix transmitiu-lhe subitâneo calor. Marita senhoreou inopinada a agilidade mental. Supunha-se reviver, renascer. Escutava os ruídos em derredor com extrema acuidade auditiva. Então o Félix estava ali acentuando, o seu perispírito para que ela pudesse, ouvir, para que ela pudesse sentir mais, através do perispírito, através das energias que ele estava dando ali. O benfeitor abeirou-se de Cláudia e segredou-lhe algo. Certo, sugeria-lhe conversar, despedir-se. Então, para isso que ele energizou, fortificou o perispírito da Marita, para que o Cláudio pudesse ali se despedir. Ignorando-se, tocado pelo mentor espiritual, vimo-lo revestido de estranha coragem. Nogueira ergueu-se, avançou 2 passos e ajoelhou-se ao pé da agonizante. Pousou a cabeça rente ao corpo, imóvel, mas a imensa emotividade traiu-lhe as energias. O pranto abalava-lhe os membros ao jeito de tempestade, sacudindo os galhos de um tronco, prestes a cair. Marita percebia-lhe o arfar do tórax na escala ascendente dos soluços e desejou acariciá-lo. Contudo, os braços se lhe afiguraram parafusos à cama. Amparado nas forças magnéticas de Félix, que passou a apoiá-lo inteiramente, Cláudio cobrou ânimo, recolheu o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que deixara na cadeira próxima, e falou com voz trêmula. Filha do meu coração, se você me escuta, atenda seu pai por piedade. Perdoe-me. Não sei se você sabe que estou transformado. Conheci Jesus, minha filha. E sei hoje que Deus é misericórdia, que ninguém morre. Ninguém. Sei que a justiça está em nós mesmos, que sofremos pelos males que praticamos, mas Deus não nos recusa o resgate. Compreendo o mal que fiz a você. Sou um criminoso, mais nada. Pense, minha filha, no remorso que carregarei pelo resto da vida. Você sabe que vou agora caminhar sem ninguém, aguentando a solidão que mereço. Onde você estiver, compadeça de seu pai. Confie em Jesus e nos bons espíritos. Eles sabem que você não se suicidou. Sabem que sou um assassino. Ah, minha filha, pense nesta palavra triste, assim, tão triste. Assassino, auxilia-me a lavar esta mancha da consciência. Rogue por mim aos enviados do Cristo, para que eu tenha a força de fazer
o que devo fazer. Então, com essas palavras do Cláudio, sinceras, do fundo do coração, do homem transformado pela dor, transformado pelas palavras do Cristo e pelo auxílio de dois irmãos fraternos, nós vamos continuar este capítulo na sua segunda parte.